Paz de Cristo a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo hoje eu queria trazer para vocês uma experiência forte que eu tive e mostrar como que Deus nos guia. E muitas vezes nos guia sem a gente compreender o real propósito, né? Eu já testemunhei num vídeo aqui no canal onde eu tinha um objetivo de ajudar uma pessoa, quando na verdade Deus estava me preparando para um outro propósito maior. Eu tive muita opressão do inimigo, eu tive tentativas do inimigo de tentar evitar. O reino espiritual sabia os motivos que o Espírito Santo estava me guiando ali, mas eu mesmo não sabia os reais motivos. E eu vim descobrir os reais motivos do propósito no dia, que por acaso é o primeiro vídeo do meu canal. O primeiro vídeo do meu canal eu relato sobre a intercessão que eu fiz num propósito sobre ovelhas perdidas, as dracmas perdidas, os filhos pródigos, onde eu intercedo por orando, clamando por proteção a essas pessoas que estão mais afastadas de Deus. Porque quando uma pessoa se afasta de Deus, ela está afastada de Deus, é porque ela está dando legalidades, ela está dando brechas, ela está exposta, ela está ali nas mãos do inimigo. Então, quando uma pessoa ela está afastada de Deus, ela está ali se arriscando a sua vida espiritual, ela está se expondo, né? Mas Deus dá livramentos mesmo quando nós estamos afastados de Deus. Vocês mesmos podem observar a vida de vocês quando vocês estavam longe de Deus, quantos livramentos Deus não concedeu para você e a sua família, né? Se nós estamos de pé, se nós estamos com saúde, com a família bem estruturada, é porque Deus, pela sua infinita misericórdia, está cuidando de nós. Mesmo a gente não tendo às vezes uma pessoa, mesmo quando uma pessoa não tem uma vida de oração, de leitura da Bíblia, Deus sustenta essa pessoa. Ele pode sustentar porque Deus ele está esperando o momento certo ali para te trazer, para te chamar para perto dele, sabe? Para poder atrair você para perto dele. Só que existe um processo, a pessoa tem que renascer em espírito de novo para isso acontecer. E no primeiro vídeo do canal eu compartilho essa experiência, né, onde eu tenho um objetivo e como que o Espírito Santo nos conduz para um real propósito, né? E e quando nesse propósito eu estava então com o objetivo de ajudar uma pessoa, daí essa pessoa ela não quis mais saber de aprender sobre aquilo, de se libertar, ela desistiu, ela achou que tinha outras coisas mais importantes na vida dela e, e eu, e fui sendo conduzido para um propósito maior, né? Onde essa mesma pessoa que desistiu foi incluída nesse propósito. Só que era um propósito de escala assim a todas as pessoas do mundo inteiro, sabe? Para as ovelhas perdidas, todas as pessoas afastadas de Deus. E o propósito era para clamar por proteção para essas pessoas, né? Queria aqui falar um pouquinho desse primeiro vídeo que eu fiz, né? Para usar como exemplo, né? Como que Deus ele nos guia por um caminho que muitas vezes só se esclarece mais para frente. Tem revelações que, por mais que você tenha o dom de, o dom de discernir ali os sonhos, compreender os sonhos, sabe, ser revelado os sonhos para você, às vezes existe um momento certo de você saber algumas coisas, né? E o Espírito Santo nos revela no momento certo. Então, nesse propósito que eu já testemunhei aqui, era clamando por proteção a essas pessoas. Então, eu clamava por proteção, porque daí, na minha visão, as pessoas recebendo essa proteção através de uma intercessão, elas receberiam, era para receber mais uma oportunidade de Deus chamar elas de novo, entendem? Para Deus convidar você novamente, o inimigo ele tem que se afastar ali, sabe? Você está cega ali pelo inimigo. A pessoa que está afastada, né? Uma pessoa afastada de Deus, ela está ali dentro das ciladas do inimigo. A minha intercessão era para eu clamar por uma proteção ali a Deus. Então os anjos do Senhor iriam até aquela pessoa, sabe? Os cercados de proteção que havia em Jó iriam naquela pessoa ali
Então, as proteções iriam se estabelecer sobre a ovelha perdida, sobre aquela pessoa mais afastada de Deus. E aí Deus iria fazer mais um convite àquela pessoa. Não importa a situação da pessoa, não importa onde que ela estava, o que estava acontecendo na vida daquela pessoa. O propósito de intercessão era esse, era clamar por proteção. Para ir, então, quando a pessoa recebesse a proteção de Deus, o Espírito Santo iria convidá-la mais uma vez a se aproximar de Deus. E a pessoa ia, vem um livre-arbítrio, né, nesse momento. Então, nesse momento, a pessoa, ela fez a escolha dela, seguir o caminho do Senhor ou não, sabe? Isso na prática poderia acontecer de várias formas, um convite para ir na igreja, sabe? Às vezes, ou uma pessoa convidar para a pessoa, uma pessoa convidar essa pessoa que é a ovelha perdida para fazer uma célula ali na casa de alguém, sabe? Para estarem juntos em oração, leitura da Bíblia, sabe? De alguma forma, Deus iria convidar aquela pessoa a se aproximar do Senhor de novo. E a minha intercessão nesse vídeo, nesse primeiro vídeo do meu canal, é falando sobre isso, sabe? Então, a pessoa que não quis estar em comunhão ali com o Espírito Santo, ela foi inclusa, né? Junto com milhares e milhares de outras pessoas dentro dessa intercessão. Então, eu só descobri os motivos desse propósito só no dia do propósito, no meio do propósito ali onde eu estava, naquele tempo de comunhão com o Espírito Santo, só aí eu fui descobrir. E, tipo, eu tive uma revelação uma semana antes. Eu tive uma revelação uma semana antes do real propósito. Vou contar rapidamente o que é a revelação, né? Na revelação, eu estava numa escola, então eu ia até a sala da diretora. A diretora, ela me mandava ir buscar uma criança numa sala de aula, né? Daí então eu ia até nessa sala de aula, eu vi a menina que tinha tipo uns 9 anos, 8 anos de idade, e a diretora tinha me mandado buscar ela. Então eu ia até na porta assim, eu entrava um pouco, eu chamava ela pra ir até pra ir me acompanhar, né? Então ela me acompanhava. E daí quando eu tava indo no trajeto até a sala da diretora, eu dei uma olhadinha pra trás assim, e aí eu vi ela, assim, ela tava uma menina cabelo todo cacheado, um vestido assim, todo, parece que rosa, eu acho. E ela tava com um sorriso muito bonito, assim, sabe? Ela tava muito feliz, assim, sorridente e saltitando, assim, sabe? Correndo, saltitando, sabe? E daí eu levei até na diretora. Daí, esse foi o sonho. Daí, o que que esse sonho significa? A diretora, é, a escola é o mundo, tá? A diretora é Deus. E a menina que eu vou buscar para levar até a diretora é a ovelha perdida, sabe? E o trajeto dela voltando, toda feliz, toda sorridente, é a alegria de ser conduzida por alguém a se aproximar de Deus. Essa foi uma revelação que eu tive uma semana antes do propósito, e eu só fui entender a revelação e o propósito no dia do propósito. Então Deus, ele muitas vezes nos conduz de uma forma com a gente pensando que é uma coisa, quando na verdade é outra coisa. E geralmente é sempre maior, sempre melhor, é sempre muito mais importante do que a gente pode imaginar. Mas no momento certo, Deus revela. E eu tive uma experiência mais recente que foi mais ou menos tipo isso, sabe? Eu entrei num propósito onde um dia eu estava clamando pelo meu trabalho, expulsando todas as trevas do meu trabalho, mas as trevas que atuam na parte do ambiente do trabalho, não na parte de pessoas, entendem? Eu não sei se vocês conseguem compreender essa diferença. Existem entidades que trabalham de forma territorial, são os demônios territorialistas. E existem demônios que possuem pessoas, existem demônios que atuam de forma que são principados e potestades que atuam em tronos, eles administram de forma mais abrangente vários outros anjos caídos ali. Esse clamor que eu estava intercedendo pelo meu trabalho, era para expulsar as trevas do que estavam atuando no meu trabalho.
Eu senti essa vontade no coração. Geralmente, quando o Espírito Santo ele conduz você, é um sentimento, uma ardência ali, assim, uma vontade que vem do seu coração, entende? Então você segue aquela vontade. Só que aquela vontade, o Espírito Santo, você está sendo conduzido pelo Espírito Santo com aquela vontade. Então, o Espírito Santo ele se comunica através das nossas vontades também, entendem? Então, eu entrei num propósito para expulsar todas as trevas do meu trabalho naquele dia. Aquele dia, eu posso dizer que eu entrei no propósito, foi um dos dias mais difíceis de jejuar, assim, de estar orando, que era um desânimo. Assim, vontade zero, ânimo zero, alegria zero, sabe? Se tem uma oração que Deus ouve, é quando você faz com alegria. Agora, quando você faz é, com zero ânimo, assim, é muito mais difícil. E isso já é um ataque espiritual, isso já é uma opressão do inimigo, sabe? Causar aquele desânimo, sem vontade nenhuma de fazer oração, sem vontade nenhuma de servir a Deus, sabe? Porque quando você ora e lê a Bíblia, você está servindo a Deus, entende? Você está se ajudando, você está se fortalecendo e você está servindo a Deus também. Então, quando eu estava nesse propósito, foi muito difícil. Eu não sei como que eu consegui iniciar aquele propósito. Eu não sei, tipo assim, eu não sei como que eu não desisti, porque estava muito difícil para iniciar ele, sabe? Eu não estava na minha casa, estava em outro lugar e estava muito mais difícil, assim. Assim, eu fiz num tempo assim que é bem menos do que eu tô acostumado, entende? Tipo assim, mas eu fiz, entende? Eu fiz aquele propósito não na excelência, mas assim, eu nem sei como que eu iniciei. Eu nem consigo acreditar que eu consegui iniciar de tanta pouca vontade que eu tava, assim, tanta desânimo que eu tava, assim, sabe? Em fazer aquele propósito. Eu fiz o propósito, então, de expulsar as trevas do meu trabalho. E quando foi no dia seguinte que eu fui pro trabalho, que eu vou trabalhar de noite, tá? Tipo assim, 10 da noite. E daí na parte da manhã, quando eu tava indo embora, eu tava passando por uma parte da indústria, assim, aí tinha muitos funcionários do lado de fora, assim. E eu não entendi o que tava acontecendo, sabe? E daí eu peguei e fui embora. Daí no dia seguinte eu fiquei sabendo que houve um incêndio no meu trabalho. E nessa parte dos setores lá, foi, tipo assim, parece que houve um incêndio nos setores do meu trabalho. Parece que acabou com o setor, assim. Tipo assim, a previsão de voltar à produção lá é só em janeiro, parece. E você vê que o propósito que eu estava era para Deus proteger aquilo ali. Tipo assim, ninguém se machucou nem nada, sabe? Foi um incêndio, parece que foi controlado rapidamente. Aí vocês entendem que eu estava num propósito sem saber o real motivo. Eu não sabia o que ia acontecer, mas o Espírito Santo ele me conduziu para interceder pela empresa onde eu trabalho, sabe? Interceder ali para as pessoas que estariam ali trabalhando naquele momento. E eu não sabia o real propósito. E aconteceu isso, teve um incêndio ali, não foi tipo assim tão grande, prejudicou todo o processo e ficou, tá meses já assim, desativado, sabe? Então isso prejudicou a produção lá daquela parte da indústria. Mas o Espírito Santo ele me conduziu num propósito para clamar por algo que eu não sabia. E o Espírito Santo ele faz assim. Muitas vezes ele te mostra a direção, mas não te mostra o que tem no final dessa direção, entende? Mas isso também, talvez seja, nós sejamos conduzidos assim para aprender a como viver pela fé. Viver pela fé é isso, é você acreditar em algo que você não está vendo, sabe? Você percorrer um caminho do qual você não encontra lá o final do caminho. Tipo, você sabe que o final do caminho está Cristo ali, que está Deus, né? O caminho é Cristo, né? Somos conduzidos pelo Espírito Santo para chegar até o nosso Pai. Mas você não sabe o que vai ter no meio do caminho ali, porque na Bíblia não fala que essa vida vai ser fácil, Jesus fala que sentiremos aflições, e é um caminho estreito, né? Porque para o homem ser salvo é impossível, mas para Deus nada é impossível.
Então, o Espírito Santo ele nos conduz de uma forma que ele nos ensina ao mesmo tempo a viver pela fé. E é assim que deve ser, sabe? Devemos confiar em Deus e não confiar nas coisas do mundo e nem em pessoas. Devemos confiar em Deus acima de tudo, entende? Então, essa é a experiência que eu queria trazer hoje. Eu espero que isso tenha fortalecido a sua fé. Confiem em Deus, tenham fé, vivam por amor a Cristo, tá bom? Paz do Senhor a todos, até a próxima.